E vamos falar da sexta rodada do Campeonato Brasileiro, que começou no sábado e terminou neste domingo, no pior horário para se assistir um jogo de futebol. E principalmente se tratando desse Santos atual em campo, que, olha, está judiando dos coraçõezinhos dos santistas. Meu Deus do céu, talvez coração não dói, mas ele sente muito quando vê o Santos jogando péssimo dentro de campo. Como diria o saudoso Paulo Roberto Martins, é o jogo péssimo dos péssimos. Meu pai do céu, como que o Santos está deixando os santistas preocupados mais uma vez. Estamos todos preocupados com esse Santos. Qual será a solução para o Santos? Qual será o que o Santos tem que fazer para sair desse atoleiro que o Santos já se meteu no Campeonato Brasileiro em 2025? Meu Deus do céu. Mas antes aqui, vamos só falar aí, ó. Depois dessa sapecada, o Bragantino, neste domingo, no pior horário de se jogar um jogo de futebol, começar às 20h30 e terminar praticamente 11 horas. 10h30, 9h30, 10h30, 11 horas. Mas até você dormir, a meia-noite já rodou e já começamos a segunda-feira. É claro que é difícil mesmo. Mas, ó, na tarde desta segunda-feira teve a reapresentação do elenco, o time estava no CT Rei Pelé e membros de uma torcida organizada do Santos invadiram o gramado. A gente não pode nem dizer se invadiram, porque dizem que tinha um portão aberto. Então, eles não invadiram. Eles entraram no CT Rei Pelé para tirar satisfação com os jogadores e perguntar o porquê que não estão correndo, por que não estão ganhando jogos. É claro que essa pergunta qualquer torcedor do Santos faz hoje. Por que o Santos está nessa draga dentro de campo? E é claro que a gente sabe de onde vem. Vem de fora, os jogadores do Santos. A gente sabe que um time mal treinado, um time não com confiança para ganhar uma partida de futebol, é claro que o futebol não vai render dentro de campo. E é o que está acontecendo com o Santos. Falta de comando, um Santos largado, abandonado por treinadores que vêm e não dão conta do recado, e é por isso que eu venho falando. O Santos agora não pode errar na escolha de um treinador. O Santos não pode ir lá trazer um treinador para apostar nesse treinador. É por isso que ontem, no meu vídeo, no final do vídeo, eu disse: o meu treinador de momento seria Luxemburgo. Seria Vanderlei Luxemburgo, para vir e tentar acalmar esse Santos. Porque dependendo certos treinadores que vieram no Santos agora, eu já ouço falar muito que a janela do meio do ano está aí. E aí? O Santos vai contratar? Vai contratar como? Se o Santos não está nem conseguindo pagar a multa do treinador que foi mandado embora, como que o Santos vai contratar? Então, é por isso que, no meu ponto de vista, o Santos tem que trazer alguém que olhe para a base, que olhe para os meninos, mas que saibam colocar esses meninos em campo. Porque ontem o César Sampaio, outra vez, imitou o Fábio Carille, quando meteu lá a molecada, e a gente já começa a ver as pessoas falar qual será o Santos que vai entrar contra o CRB. Será que o César Sampaio vai pôr os garotos? Não é assim que vai colocar os garotos. Não é jogar os meninos de qualquer jeito assim. Os meninos têm que ser bem trabalhados. E tem que ser por treinador que vai chegar e entender esses garotos e pôr para jogar e dar confiança para eles. E para mim, esse treinador poderia ser o Luxemburgo. Ah, é ultrapassado? Não sei se é ultrapassado. Eu sei que todo mundo falava que ele era ultrapassado. Ele foi lá no Palmeiras e lançou uns meninos lá, que o Palmeiras até acabou vendendo para fora e fazendo dinheiro. Ele era ultrapassado, foi no Corinthians lá, jogou uns moleques lá pro time de cima e o Corinthians acabou vendendo e fazendo dinheiro. É claro que não faz tanto, porque aquilo ali é tudo picadinho, um pedacinho para cada um. É o caso também, acredito que é no Santos também, porque é um
É uma coisa que não dá para você entender. Então, por isso, eu digo aqui e volto a afirmar, para mim, um grande trabalho que poderia iniciar agora seria Vanderlei Luxemburgo. Estão até falando dele vir como coordenador técnico, alguma coisa assim. Se é que ele aceita e trazer aquele treinador também que ele acha que pode dar conta do recado. Para mim, é desse jeito, porque não vai adiantar você ir lá trazer outro treinador só para dizer que trouxe e vai continuar tudo a mesma, a gente fala outra palavra, né? A mesma M, né? Mas não, a mesma coisa. Então, vamos aguardar aí, esperar, ver o que vai ser feito desse Santos durante essa semana, porque eu já achava que hoje já ia ter alguma posição diferente. Então, vamos aguardar e esperar. Parece que no CT Rei Pelé lá, parece que de autoridade estava só o Pedro Martins. Pedro Martins, que quando ele falou aqui, deu a entrevista dele lá, eu disse aqui que eu concordava com ele 80% do que ele falou. 20% não. Mas eu tenho que afirmar aqui no meu modo de ver, no meu ponto de vista, que eu ainda afirmo o que eu disse. 80% eu concordo, porque vamos falar a verdade, tem umas coisas que não dá para a gente acreditar. Eu estava vendo ali uma matéria no GE do Bruno Gutierrez do GE. O Santos fez um negócio com o Botafogo lá com o Jair, com o menino Jair, e não repassou os direitos do Jair. Olha, não dá para você acreditar. Aí depois, quando chegam as pessoas e falam as coisas, nós fica tudo doidinho, nós ficam todos nervosinhos, porque as pessoas falam do Santos e nós não aceita. Mas, pelo amor de Deus, tem umas coisas que não dá para você acreditar que o Santos faz em 2025, no momento que você vê tantos times se profissionalizando, como foi o caso de tantos outros clubes aqui dentro do Brasil, e nós, Santos, estamos parados no tempo. E aí, para nós se vingar dos nossos adversários, nós fala assim: ah, mas nós tivemos o Pelé, ah, mas o Santos foi o melhor clube da terra, ah, porque o... E aí dói para nós, dói para nós. Nós tem que falar isso daí, porque os caras estão à nossa frente, ó, e nós estamos parados no tempo, procurando um treinador. Qual será o treinador que vem para o Santos, que dá certo no Santos? Esse é o nosso Santos. Esse é o nosso Santos. Fazer o quê? O que nós vamos fazer? O que nós vamos olhar para os caras? O time, o nosso rival de São Paulo, quebradinho. Nós fomos atrás de um treinador, nós perdeu para eles. Fomos primeiro e perdemos para os caras. E o treinador já foi treinador nosso. Nós já divertimos com o time que ele pôs em campo e nós perdemos. Aí, quando chegam as pessoas e falam as coisas, nós fica tudo nervosinho, tudo aquele, sabe? Ninguém me rela, ninguém, porque nós fomos o melhor, mas nós não somos mais o melhor. Essa é a realidade. Nós temos que aceitar. Eu hoje estava conversando com um santista e um palmeirense. A hora que o palmeirense falou que o Palmeiras estava assim, eu virei a costa para ele e falei assim: você fica fora, porque a conversa aqui é entre eu e ele, porque você está fora. Você vai querer comparar hoje. Não sei nem se é o time, mas os dirigentes do Santos com os dirigentes dos nossos rivais, ou do nosso rival lá de São Paulo, não tem nem como. Não tem nem como. Lá parece que o negócio é feito na consciência. Ali no Santos parece que é na bagunça mesmo. É na bagunça. Porque você vende um menino e você não tem condições de repassar aquilo que é direito dele. Pelo amor de Deus. Aí te deixa muito triste. Meu pai do céu. Vamos esperar o que vai acontecer aí durante essa semana com esse nosso Santos. Porque lembra do aviãozinho que eu falo? Tá dando friagem na barriga já, hein? Com 6 rodadas. Com 6 rodadas, está dando friagem na barriga dos santistas. Meu Deus do céu, como que vai ser quando nós estiver lá no final do primeiro turno? Não erre em treinador, Santos. Não erre em treinador, porque se errar em treinador, não tem tempo de se recuperar. Essa é a realidade do Santos hoje.
Essa é a realidade do Santos hoje. Eu já estou vendo muitos falar aqui que a janela já está aí. A janela, vai parar o Mundial, a janela. E aí, o Santos vai contratar? O Santos vai buscar quem? Vai buscar uns canelinhas de pardal para trazer ele para dizer que contratou? Para iludir os torcedores? O Santos tem que trazer um treinador que olhe para as categorias de base e põe para jogar no time de cima, como fez o César Sampaio ontem. Mas eu não fui assim tão de acordo, porque o Santos estava perdendo e acharam de pôr os meninos. Você tem que pôr os meninos na hora certa. Não é como fazia os nossos treinadores lá atrás com o Ivonei, não. Quando o time estava perdendo 2-0, colocava o moleque para jogar. O time estava perdendo 2-0, jogava o Ivonei para jogar. Era desse jeito com aquele menino lá. O Santos foi muito injusto com aquele menino lá. E, portanto, ele jogou a Copinha, foi considerado o melhor jogador, fez gols bonitos, foi um dos principais jogadores da Copinha e no Santos não soube aproveitar. E tantos outros que o Santos não soube aproveitar. Tá aí o Miguelito também. Qual a chance que teve o Miguelito nesse Santos? Qual a chance que teve esse menino no Santos? Nenhuma, porque só jogava lá de qualquer jeito. Só jogava de qualquer jeito. O dia que ele entrou jogando lá, que todo o Santos foi mal, que eu falo que se jogasse o nome de cada um dentro do potinho e puxava um e tirava, não ia fazer falta nenhuma. Ninguém ia saber quem saiu. E aí era o Miguelito que saía. Então tem muita coisa errada assim no Santos. É claro que tem. A gente fica triste com certas coisas, mas a verdade é uma só, é o nosso Santos. Meu Deus do céu, tão mal administrado pelas pessoas que passam por lá. E aí, vamos ser sinceros aqui, quando chega a pessoa que fala um pouquinho a verdade também, nós fica todos nervosinhos, nós fica todos bravinhos, porque não devia ter feito, mas eu volto a afirmar aqui, volto a falar, 80% do que o cara falou, ele tem razão, 20% não. Mas 80% que ele falou, eu falo como no dia da coletiva eu falei, dói, claro que dói, mas a gente tem que ser real, a gente tem que ser realista naquilo que está falando. Ó, a sexta rodada começou no sábado, Internacional 3, Juventude 1. Juventude saiu na frente, o Internacional virou, o Internacional vinha mal no campeonato. Vamos ver se agora ele vai ser favorito mesmo para o título lá no alto. Teve 23 gols nessa rodada. Teve uma média até interessante. Mirassol 2, Atlético Mineiro 2. Mirassol 1-0, Atlético virou 2-1 e o Mirassol no finalzinho do jogo empatou 2-2. Ceará 1, São Paulo 1. O São Paulo ganhou do Santos aí, já não ganhou do Ceará. São Paulo 1-1 lá com o Ceará lá no Castelão. O Sport, que é graças ao Sport, o Santos não é lanterna do campeonato, estamos em vantagem. Estamos uma posição acima do lanterna do Campeonato Brasileiro, que é o Santos. Vamos, Santos! 0, Fortaleza 0. Abra do olho, Fortaleza. Abra do olho, porque de repente o negócio não é assim, não. Todo ano as coisas vai fluindo, tem os momentos difíceis também. Botafogo 2, Fluminense 0. O Botafogo, que estava na pior do campeonato, ganhou do Fluminense. Sempre é bom ganhar um clássico, para quem sabe no próximo jogo você já está com mais confiança. Flamengo 4, Corinthians 0. Meu Deus do céu. Se o Flamengo jogasse mesmo, fazia mais 4. Mas os caras parece que vamos maneirar aqui, vamos mais devagar, e 4-0 ficou de bom tamanho. Palmeiras 0, Bahia 1. Palmeiras perdeu dentro de casa. Campeonato Brasileiro acontece de tudo. E acontece essas coisas aí também. Ó. O Bahia vem se recuperando bem no campeonato e aí fez a vitória em cima do Palmeiras no finalzinho do jogo. Essa é a melhor vitória que tem quando você joga com um time que ele está ali em espetáculo dentro do campeonato. E aí não tem tempo dele se recuperar. O Cruzeiro 1, Vasco 0. A queda do Carilão. Foi embora o Carilo, já não é mais treinador do Vasco. Vitória 1, Grêmio 1. Um resultado para dois times que estão brigando lá na parte de baixo lá e de bom tamanho. E aí, no domingo à noite, ei, Santos! Santos 1, Bragantino 2. Mas poderia eu estar falando aí de um resultado bem elástico. Mas graças ao Brasão, o Santos não foi goleado. Mas graças ao Brasão também, o Bragantino acabou fazendo o segundo gol. Porque para mim, ele era uma bola defensável para ele e ele se enroscou e não conseguiu
fazer a defesa. A classificação está assim, ó, o Flamengo é o líder, 14 pontos ganhos, o Palmeiras em segundo com 13, o Red Bull Bragantino com 13 em terceiro e o Cruzeiro em quarto com 10. Em quinto está o Fluminense com 10, em sexto o Internacional com 9, o Bahia em sétimo com 9, o Botafogo em oitavo com 8 pontos, o Ceará em nono com 8 pontos e o São Paulo em décimo com 8 pontos. O Vasco em 11º com 7 pontos, o Corinthians em 12º com 7 pontos e o Juventude em 13º também com 7 pontos. E ainda temos o Mirassol também em 14º lugar com 7 pontos ganhos. E o Fortaleza, olha o Fortaleza, fica esperto Fortaleza, em 15º com 6 pontos ganhos. E ó, no barranquinho, uma perna para lá, a outra para cá e o buracão no meio, tá o Vitória com 6 pontos ganhos. E aí, ó, na estradinha de terra, meu Deus do céu, vem o Atlético Mineiro, 17º com 6 pontos ganhos. É um dos favoritos para o campeonato, hein? Em 18º, o Grêmio, com 5 pontos ganhos. Em 19º, o Santos. Vem o Santos, ó, de fusquinha, no meio do poeirão, no meio da buraqueira, com 4 pontos ganhos. E, ó, no meio da buraqueira, batendo a cabeça nos vidros do ônibus, comendo poeira, vem o Sport lá atrás, graças à arbitragem. O Sport está lá atrás, graças à arbitragem. E deu umas mancadas com o Sport e é o 20º lugar, o último colocadinho. É o da Poeirão. Tá comendo poeira para todo lado. Ó, a 7ª rodada começa já na sexta-feira, com São Paulo e Fortaleza às 21h30. Joguinho bom para a gente dar uma secadinha no adversário. Vai ser o jogo do Murumbis. No sábado, Fluminense e Sport às 18h30 no Maracanã. Também no sábado, Corinthians e Internacional às 18h30 na Neoquímica Arena. No sábado também, Ceará e Vitória no Castelão às 18h30. No sábado também, Bahia e Botafogo às 21h na Arena Fonte Nova. Jogo bom de se assistir esse aí também. No domingo, Vasco e Palmeiras às 16h no Mané Garrincha. No domingo também, o Grêmio e Santos às 16h na Arena do Grêmio. Cruzeiro e Flamengo às 18h30 no Mineirão, também no domingo. E na segunda-feira, Red Bull Bragantino e Mirassol no Nabi Abichedi às 19h. E às 20h, segunda-feira também, Juventude e Atlético Mineiro no Alfredo Jaconi. Portanto, o Santos que vai lá na Arena do Grêmio, lá no Rio Grande do Sul, enfrentar o Grêmio. Lembra que eu falo aqui que dentro de casa era um leão. Agora aquele gatinho mais lisinho, aquele gatinho mais, assim, mais bonitinho. Mas fora de casa é um gatinho daqueles esmiliguidos, aqueles que mia bem fraquinho. Miau, miau. É o nosso Santos atual. Vamos, Santos! Se recupera nesse campeonato, dá alegria para os seus torcedores, deixa os seus torcedores dormir mais tranquilo, mais contente, trabalhar uma segunda-feira mais feliz da vida, não mal-humorado, porque fica ruim demais. Meu Deus do céu! Vamos, meus dirigentes, faz alguma coisa por esse clube tão amado no Brasil e no mundo inteiro. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.